Projeto de Lei Complementar 10 de 2022. O prefeito faz saber que a Câmara aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Artigo 99 da Lei Complementar 34 de 20 de dezembro de 94 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 99. A certidão negativa será fornecida dentro do prazo de 10 dias, contado da data de entrada do requerimento na repartição, sob pena de responsabilidade funcional e sua validade será de 180 dias, contado da data de sua expedição. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, prosseguindo os efeitos após 45 dias desta data. Sala de Sessões, 13 de junho de 2022. Alessandro André Moreira Simas, vereador. Parecer 102 de 2022, Comissão Conjunta, Constituição, Legislação e Serviço Público. Quanto à competência, trata-se de capacidade legislativa atribuída ao município para instituir, fiscalizar e arrecadar seus tributos, a qual encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. Quanto ao trâmite, observa tratar-se de matéria pertinente e iniciativa parlamentar, por meio de projeto de lei complementar, atendendo às exigências formais do processo legislativo. Quanto ao mérito, semelhante ao que ocorre em outros entes federativos, a proposta pretende ampliar o prazo de expedição das certidões negativas, bem como de sua validade, evitando a repetição de procedimentos, o que alivia a máquina administrativa, reduzindo burocracia, facilitando também a vida dos contribuintes. Quanto aos aspectos constitucionais e legais, entendemos que na proposta não foi encontrado vício ao qual se encontra de acordo com a legislação pertinente. Pelas razões supracitadas, os membros das comissões em conjunto opinam pela regularidade do projeto, estando apto para a deliberação do plenário da Casa. Brusque, 13 de julho de 2022, André Vec, presidente e relator, Nick Imoff, membro, André Resini, membro, Marlene Vercício, membro, Jean Dalmolin, membro. Está em primeira discussão, projeto de lei complementar 10 de 2022. Com a palavra, vereador Alessandro Simas. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, todos que nos acompanham aqui na tribuna, aqui no plenário, serventuários, a imprensa, uma saudação aos nossos dentistas, aos representantes do sindicato. Só rapidamente, só fazer aqui menção ao projeto de lei e pedir aprovação por parte de todos, né, onde a gente busca fazer com que a nossa certidão municipal negativa ela possa ser igual à estadual, né, a nossa tinha um prazo de validade de 90 dias, né, a certidão estadual ela 180 dias, que a gente possa também utilizar desse expediente para que a certidão negativa municipal tenha 180 dias, e isso dado sinceramente a burocracia que nós ainda vivemos. Né? A gente sabe que muitas vezes conseguir um documento no registro de imóveis, conseguir um documento, né, num cartório, na prefeitura, na Receita Federal, em qualquer órgão público hoje, é uma dificuldade tremenda. Não vamos aqui fazer relação com nenhum tipo de setor público. É geral, hoje em dia ainda, essa dificuldade que o cidadão tem. Né? E muitas vezes todo o processo acaba atrapalhando, depois de vencido um determinado documento, uma ficha matrícula ou uma certidão negativa, que é o caso aqui. Né? Então o cidadão ele acaba tendo que iniciar todo um processo, muitas vezes, que vai despender tempo, vai despender recursos, né? Vai despender do seu dia a dia, por uma coisa que é tão simples e que nós podemos adequar e fazer com que seja de acordo com toda a estrutura, né, a nível de Estado, como a gente tem, a Receita Federal também tem um prazo mais dilatado. Então a gente entendo que seja interessante que a gente faça essa equiparação em relação aos outros entes, para que o cidadão tenha uma facilidade ainda maior, né, para poder, muitas vezes, fazer com que os seus processos administrativos, seja na esfera municipal, estadual ou federal, possam caminhar e não tenham que ser reiniciados, muitas vezes, por um documento, como é o caso da certidão negativa municipal. Concedo a parte, Davis. Obrigado, vereador Alessandro Simas. Parabéns, vereador, pela sugestão, pela proposta, pelo projeto de lei. Cada ente fazendo o seu trabalho, né, o seu empenho, no caso aqui o executivo, dando esse prazo maior, contribui lá na ponta, lá onde as pessoas precisam apresentar, às vezes para uma escritura, às vezes para um financiamento imobiliário, várias situações, né, vereador Simas? E às vezes alguns entes ali dão um prazo bem menor, e a prefeitura fazendo, com esse projeto de lei, com essa proposta aí, esse prazo maior de 180 dias, deixa com que o usuário final, lá na ponta, possa respirar um pouco mais, sabendo que o seu prazo, com relação a alguma situação do município, esteja estendido. Então, parabéns pela proposta, vai ter o meu voto favorável nesse projeto de lei. Obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a parte também, André Vec. Obrigado, vereador Simas. Primeiro, parabéns pela proposta, né? Só quem já sentiu a dificuldade no dia a dia na administração pública do vencimento de certidão sabe o quanto isso atrapalha os processos internos.
Minha primeira oportunidade de trabalho na administração pública foi como estagiário na Prefeitura de Balneário, na contabilidade, depois no setor financeiro. E aí, para fazer o pagamento, a empresa tem que estar com as certidões em dia. Então, você via uma certidão que estava vencida, a outra estava vigente, ia pagar e voltava, as certidões com prazo muito exíguo, né, de duração. Então, eu entendo que esse processo facilita não só esse, mas inúmeros processos, além, é claro, de facilitar a vida do cidadão que está buscando, né, alguma documentação, algum requerimento, e também do empreendedor que vai ter um prazo maior para estar emitindo essa certidão, desburocratizando, simplificando e facilitando o atendimento de serviço público. Por isso, parabéns pelo projeto, e pode contar com o meu voto favorável. Obrigado, vereador. Justamente nesse sentido, o objetivo é esse, né? A gente sabe que temos aqui uma comissão de desburocratização, né, sendo trabalhada na Câmara, né, e muitas vezes a gente vê a dificuldade, vereador Ivan, né, do cidadão comum, daquele que é empresário, do comerciante, né, de fazer com que os seus processos andem, né, a dificuldade que ele tem para chegar no resultado final, seja da sua, da sua aquisição do imóvel próprio, né, o primeiro imóvel, seja na execução de um projeto de construção do edifício, seja num pedido de cadastramento de matrículas, tudo isso faz com que os prazos sejam muito dilatados, vereadora Marlina. Muitas vezes, as pessoas às vezes nos procuram e pedem o apoio. Lá pediram 30 dias para cadastrar o negócio, né? A gente volta naquela questão, e aí a comissão é importante. O cidadão não pode ser punido pela inércia e pela falta de organização do Estado, seja ele municipal, estadual ou federal. E hoje, o que a gente mais vê são processos sendo indeferidos a nível municipal, estadual, federal, projetos, né, sendo indeferidos por falta de estrutura do Poder Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, e não por culpa dos projetos apresentados pelo próprio cidadão que está lá na rua esperando e muitas vezes precisando que o seu projeto ande. Concedo a parte, vereador Ivan. Obrigado, vereador Simas. Quero, da mesma forma, como os vereadores que me antecederam, parabenizar a Vossa Excelência por essa proposta. Também, muitas vezes, ouvimos, né, e tenho certeza que os demais vereadores também, né, reclamação por parte, né, dos empresários e do cidadão como um todo, com respeito ao tempo, né, a validade das certidões negativas. Então, realmente, isso aí vem ajudar muito, vem colaborar bastante, inclusive, como Vossa Excelência disse, com a desburocratização, né, do processo aí no município. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Então, para finalizar, esse é o objetivo, né, o projeto de lei que facilite e dê, né, um prazo maior à validade dessa certidão, porque ela é um dos documentos que, dentro desses processos burocráticos, muitas vezes acaba fazendo com que o cidadão tenha lá quase que pronto o seu procedimento, e aí, por uma falha na certidão, ele precisa pedir, né? O prazo aqui anterior era até 15 dias, nós reduzimos para 10, o projeto de lei reduz para no máximo 10, né? Mas muitas vezes esses 10 dias, 15 dias fazem com que uma certidão de averbação, ou vamos dar um exemplo, uma ficha matrícula, André, que a validade dela é 30 dias, né? Ela também esteja vencendo e aí a pessoa tenha que pagar por um novo documento e esse processo acaba atrapalhando. E a gente tem conhecimento que, vamos citar um exemplo, por exemplo, do registro de imóveis. O novo protocolo de um pedido, vamos dizer, de registro de uma matrícula, né, no nome, por exemplo, né, do cidadão, se, né, dentro do prazo faltou algum documento, passou, ele vai pagar um novo valor. Então, isso, o cidadão vai despender recursos desnecessários, muitas vezes por uma questão simples, burocrática, que é o exemplo esse, né, a nossa certidão, que tinha um prazo muito, muito curto de validade. Então, seria isso. Gostaria de pedir aqui a aprovação de todos, para que a gente possa, de alguma forma, facilitar ainda mais a situação do nosso cidadão comum, né, que é o principal objetivo desse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Então, em primeira votação, projeto de lei complementar 10/2022. Aprovado por unanimidade dos presentes com 15 votos favoráveis.